bom estarmos mais uma vez reunidos, que bom podermos juntos elevar ao Senhor adoração, como fizemos agora, porque Deus é digno, amém, meus irmãos? Sabe o que motiva a nossa adoração não é apenas a nossa postura individual, obrigado, minha irmã. Não é apenas como nós nos sentimos no momento, mas é a dignidade de Deus mesmo. Independente do que estamos enfrentando, Deus continua digno. E não enfrentaremos nada na vida com plenitude se nós não reconhecermos a dignidade de Deus e não adorarmos a Deus. Ele é digno. E é maravilhoso que nós possamos juntos reconhecer isso, como fizemos agora. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas. Primeiro Crônicas. E você pode deixar aberto aí no capítulo 1 mesmo, por enquanto, tá bom? Eu falei para o pastor Rafael que hoje eu pregaria o maior texto que eu já preguei na minha vida, que é Crônicas 1 até 1 Crônicas 1 até 1 Crônicas 9. Mas a gente não vai ler o texto todo não, fica tranquilo, tá? 1 Crônicas, né? Primeiro livro das Crônicas. E eu quero que vocês primeiro atentem apenas para os 3 primeiros versos. E eles parecem que não nos falam muita coisa, mas a gente já explica um pouco mais. 1 Crônicas 1, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. É isso. Esse texto aqui. Queridos, eu gosto muito de filmes e séries. E desde criança eu gosto de filmes, séries, histórias chamadas do gênero de ficção científica. Gosto muito de ficção científica. Mas dentro da ficção científica tem um subgênero que eu gosto muito, muito mesmo, que é o subgênero das histórias pós-apocalípticas. Você já ouviu falar disso? Histórias pós-apocalípticas são aquelas que se passam num futuro depois de uma grande catástrofe mundial. Por exemplo, Mad Max, disputa terrível por petróleo, água, o mundo está um caos, está em colapso. Isso é uma história pós-apocalíptica. Matrix é uma história pós-apocalíptica, os seres humanos todos presos lá nas máquinas pelos robôs, né? E aí você tem uma história ali se desenvolvendo. E recentemente eu li um livro que é uma ficção científica pós-apocalíptica e que virou série depois, e depois eu assisti a série também, que não ficou muito conhecido não, mas que se chama Estação 11. E esse livro, escrito por uma autora canadense, fala de uma realidade pós-apocalíptica que acontece depois de uma grande pandemia, mas diferente da pandemia que nós enfrentamos com o coronavírus, que apesar de ser altamente contagiosa, ela tinha uma mortalidade não tão alta. O problema é que ela contagiava muito, né? Então morria muita gente, porque era muita gente pegando. Mas nessa história de Estação 11, era um vírus altamente contagioso e altamente letal, algo que os infectologistas falam que é quase impossível, né? Porque ou ele é muito contagioso ou ele é muito letal. Mas no caso dessa história, ele era os dois. E em um dia,
99,9% da população mundial morreu. E sobram apenas algumas centenas de milhões de pessoas. 100 milhões, um pouco menos que isso, se eu não me engano. E é isso. E aí acabou. Não tem mais vírus. Por quê? Porque quem era suscetível morreu. Quem ficou vivo é imune, ou não pega mais, porque todo mundo que podia passar morreu. E pronto. E alguém poderia falar, pronto, está tranquilo, acabou, não tem mais caos. Mas aí é que vem o problema. Porque tem uma coisa que a gente não presta muita atenção, é que quando nós vivemos os nossos dia a dias e aproveitamos das benesses do mundo contemporâneo, a gente não presta atenção em quão é importante ter gente perto da gente. Frequentemente a gente acha que estar próximo de outra pessoa é um incômodo, um inconveniente. O outro está aqui para disputar o espaço comigo, disputar a vontade, né? Disputar o meu emprego, disputar a minha vaga na faculdade. A gente olha o outro sempre como um rival. Mas se de uma hora para outra 99% da população desaparecer, o que vai acontecer é que não vai sobrar muita gente que sabe, por exemplo, mexer com sistema de computador. E aí vai ter um que sabe uma coisa morando lá na Índia, outro que sabe uma coisa morando aqui no Brasil, né? Quem sabe extrair petróleo e fazer gasolina, vai ter um cara que sabe de uma coisa do petróleo que mora lá no Alasca, vai ter um outro cara que sabe alguma coisa que mora lá na África do Sul, e eles não estão em contato. E aí com o tempo nesse livro as coisas vão entrando em colapso. Os combustíveis no tanque dos carros vai estragando, aviões não decolam mais, energia elétrica vai parando porque não tem ninguém que trabalhe nas usinas, e tudo vai voltando a um estágio muito anterior da vida humana. E é esse livro e esse filme, eu estou gastando mais tempo nesse, porque eu gosto muito desse livro. Esse filme não, essa série, esse livro e essa série. Eles falam de uma menina, uma mulher na verdade, uma jovem, que faz parte de um grupo de pessoas que nesse mundo pós-apocalíptico, pós-catastrófico, vai atravessando o território do Canadá e Estados Unidos com uma trupe de artistas que param em lugares e vilarejos onde os seres humanos que sobraram se reúnem e ali representam peças de Shakespeare. E eles fazem isso. Eles não têm casa, eles não têm onde ficar, eles são um grupo de amigos que vão, e tem gente que toca instrumentos para fazer uma trilha sonora para a peça, outros são atores, outros são contra-regra, outros são figurinistas, outros são cenógrafos, e obviamente eles não eram isso antes da tragédia, eles foram aprendendo com alguém que foi ensinando, e eles vão passando, e eles vão com carroças, que na verdade eram os antigos carros automóveis, sem motor, sem nada pesado, só carcaça, puxado por cavalo, e aí no para-choque de uma dessas carroças estava escrito uma frase: sobreviver é insuficiente. Porque num mundo de privação, tem lugar para arte, tem lugar para teatro, tem lugar para música. E o lema desse grupo é: sobreviver é insuficiente. A gente precisa dar razão para a sobrevivência. A gente precisa dar sentido para a vida. É insuficiente sobreviver. Por que eu estou falando todo esse preâmbulo longo desse jeito? Porque o livro de Crônicas, ele é um livro que tenta dar razão para uma sobrevivência pós-apocalíptica. A Bíblia é cheia de pós-apocalípticos. Você pode achar que a Bíblia é quase toda pré-apocalipse, né? Porque o Apocalipse é o último livro, né? Mas há vários momentos em que o mundo na Bíblia passa por uma tragédia, ou pelo menos realidades locais passam por uma tragédia, e aí há necessidade de uma reconstrução. Isso começa lá no comecinho da Bíblia. Imagina, Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, saem daquele lugar de abundância e encontram um mundo cheio de nada, precisando de um trabalho árduo para fazer viver um pouco daquilo que eles tinham no jardim. É uma realidade pós-apocalíptica. Ainda mais intenso e verdadeiro que isso, é a descida de Noé e a sua família da arca. Quando eles saem da arca, que mundo estava esperando eles ali?
Que realidade era aquela? Devastação total. Eles precisavam começar tudo de novo. E é por isso que lá em Gênesis, quando tem esse episódio da saída da arca, Deus dá de novo mandamentos para eles, envolvendo inclusive a alimentação, como ele fez lá com Adão e Eva, envolvendo a necessidade de crescer, multiplicar e encher a terra. É um novo começo pós-catastrófico. Mas Crônicas se insere num outro tipo de pós-apocalipse. O povo tinha sido mandado para o exílio, foi mandado para o exílio. Os assírios tinham primeiro pego o reino do norte, Israel, levado embora, e aí basicamente se desintegrou o reino de Israel. Depois os babilônicos vêm, pegam os judeus de Judá, do reino de Judá, levam cativos para a Babilônia. E eles ficam lá por décadas até que eles voltam. E quando eles voltam, o que eles encontram? Eles encontram uma realidade pós-apocalíptica. Jerusalém destruída, não tem mais templo, as cidades vazias. O salmista fala que quando Deus libertou a Sião, eles estavam como quem sonhava, mas depois ele diz: aquele que chora enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Por quê? Estavam como sonhavam, mas de repente quando chegou, viu aquilo, começou a chorar. Começou a chorar com a realidade. E aí a gente tem os textos bíblicos pós-exílicos, que são livros como Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, são textos escritos depois do exílio. E eles falam sobre o que acontece depois do exílio e o que Deus quer que eles façam ainda depois do exílio. Está apontando para frente. Mas o cronista, que é o autor dos livros de crônicas, ele naquele momento, ao invés de olhar para frente, ele olha para trás. Então, o escritor desse livro está, depois do exílio, olhando para trás, entendeu? Olhando para trás. Vamos fazer vamos andar um pouquinho na Bíblia aqui? Vai lá para 2 Crônicas, no final, 2 Crônicas, né? Segundo livro das Crônicas, eu sempre uso errado esse gênero aí. 2 Crônicas, lá para o capítulo 36, no versículo 22, é o finalzinho dessa obra, que antes era uma obra única. Os dois livros de crônicas, eles eram uma única obra. Então aqui a gente está no final dessa grande obra do cronista. Crônicas, 2 Crônicas 36, 22. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino, e também a pusesse por escrito nesses termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que suba para lá, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Percebeu? O final desse livro é sobre quando Ciro libertou o povo para voltar para a terra, entendeu? Então, se isso aqui já está no livro, essas coisas têm que ter acontecido antes, concorda? Então esse livro é um livro escrito depois do exílio. É por isso que você está lendo lá a Bíblia, né? Você que começou lá no começo do ano, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. E você está lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. E aí chega lá 1 Samuel, aí você lê o livro de Samuel, aí 2 Samuel, lê, aí 1 Reis, lê, aí 2 Reis, lê. Aí chega em Crônicas, você fala, ué, está repetindo? Por que eu tenho que ver essa história de novo? É porque esse texto é escrito num outro momento. Num momento futuro em relação a Samuel e Reis. Ele está falando depois do exílio. Agora, com tanta coisa para fazer, por que o cronista olha para trás? Então por que eu li só esse pedacinho aqui? Porque tem esse detalhe muito interessante, é o livro das crônicas, e a primeira palavra desse livro é Adão.
não parece ser uma boa forma da gente começar uma história, fazendo uma lista de nomes. E parece até que ele está com preguiça, porque ele nem fala assim, um gerou o outro, nada, ele só só faz os nomes. Até Noé, ele só vai nome, uma sequência, um em sequência do outro. Uma lista. É porque ele vai olhar para trás mesmo. Ele vai olhar lá para o começo de tudo. E ele vai olhar para o começo de tudo porque ele tem que construir uma nova realidade. E você pode achar que toda construção, toda inovação vem de olhar para frente. Mas a verdade é que a gente só consegue construir algo de valor se a gente souber olhar para trás. Atribui-se a Kierkegaard essa frase, que a vida só pode ser vivida olhando para frente, mas só pode ser compreendida olhando para trás. E essa é uma realidade. Então o cronista vai escrever um livro inteiro contando para esse povo quem esse povo é. Entendeu? E colocando na mente desse povo um senso de continuidade. Nós não chegamos aqui do nada e agora a gente do nada vai fazer uma cidade. Não. Nós temos uma história. Nós precisamos respeitar a nossa história. Nós precisamos entender o nosso lugar na história. Uma continuidade. Amém, meus irmãos? Então ele começa lá de Adão. Ele poderia ter começado mais para frente. Alguns vão entender que o povo hebreu, ele tem início no chamado de Abraão. Na verdade, é consenso, né? Tem início no chamado de Abraão. Ele que é o pai, né? E aí dele vem os outros patriarcas. O primeiro patriarca é Abraão. É da linhagem ali, da qual Abraão faz parte, dos semitas, que tem um homem chamado Éber, que alguns entendem que é da onde vem o nome hebreu. Viria desse Éber. Outros vão achar que a origem é outra, né? Como lá os rapiru do Egito, coisa do tipo. Está ali no versículo 18, se você quiser ver ali, ó. Arfaxade foi o pai de Salá e esse gerou Éber, né? Então desse Éber viria o nome dos hebreus. Mas ele não quer começar a história aí. Ele quer começar a história lá em Adão. Ele não quer começar a história em Moisés. Ele não quer começar a história em Davi. O livro das crônicas gasta uma grande parte focado em Davi, mas ele não quer começar essa história em Davi, ele quer começar em Adão. Por quê? Porque há uma realidade que a gente não pode esquecer, e que o povo ali não podia esquecer, de que todos os povos vinham de Deus, de que todos os povos vinham de Adão. Então há uma sequência de nomes aqui, que de novo, nós não entendemos direito, mas os leitores originais entendiam, que dão origem aos povos que eles conheciam. Eles sabiam que aquele cara foi o pai daquele povo. Deste homem veio um povo todo, e esse era o entendimento que eles tinham na época. Por exemplo, ali no versículo 5 diz assim: estes foram os filhos de Jafé, filho de Noé, né? Gomer, Magog, Madai. Madai era dos medos, aquele povo que se uniu com os persas depois, lá na Média, na Pérsia, no lado oriental da Mesopotâmia. Para vocês é para o lado de cá, né? Lado oriental da Mesopotâmia. Esse grupo que daria origem aos persas, que dá origem ao próprio Ciro, que está no fim do livro. Olha, ele está aqui, ó. O pai dele está aqui, filho de Adão também. Ele continua e ele fala desse Javã aqui, que seria o pai dos gregos. Então ele tem essas sequências e o pessoal está, ó, eu sei esse cara, eu sei quem é esse cara, eu sei quem é esse cara. Eu sei de onde vem esse povo. Mas ele vai apontando para um povo só. E como eu disse para os irmãos, o que ele pretende aqui é mostrar uma continuidade. E que continuidade é essa? Primeiro, ele quer mostrar uma continuidade da aliança, a continuidade da aliança de Deus, certo? Então lembra disso aí. Primeiro, continuidade da aliança. Pensa comigo, esse povo vivia lá, tinha templo, sacerdócio, lei e tal, foi levado embora para a Babilônia. Quando eles voltam sob o domínio dos persas, eles olham, não tem mais templo, não tem mais nada, e agora, como é que a gente vive? Como é que a gente vai viver aqui?
Alguém poderia dizer, bom, vamos viver como os persas. Nós não somos um povo aqui, uma província da Pérsia, a província do Trans-Eufrates, vamos viver como os persas. Vamos seguir a cultura deles, vamos seguir os ídolos deles. Olha o tamanho dos persas, olha que império magnífico, olha que construções incríveis eles têm, olha que organização perfeita do império. A gente vai ser muito beneficiado se a gente adotar a cultura persa. Eles têm mensageiros que correm o império todo, eles têm vias de comércio que são maravilhosas, dá para ganhar muito dinheiro vivendo como a Pérsia. Vamos viver como a Pérsia. Poderia ser um caminho. Eles poderiam ter escolhido isso. Eles já não tinham mais ligação nenhuma com o povo que ficou atrás. Mas aí o cronista fala, não, porque nós não somos persas. Nós somos um povo que foi constituído por Deus, que foi feito pela vontade de Deus, a nossa identidade é o de sermos servos do Deus Altíssimo, então nós vamos viver segundo a continuidade da aliança. E talvez alguém pudesse falar assim, ô seu cronista, mas assim, o meu pai não sabia nem quem era Yahvé. Que isso era coisa do meu avô, quando ele saiu dessa terra. Meu avô já morreu, meu pai já morreu, eu estou vindo aqui, meu filho não sabe quem é Yahvé. Eu fui tudo criado lá na Pérsia, eu entendo dos deuses persas, eu entendo do reinado persa, eu entendo da cultura, do pensamento deles. Mas lembra o que eu falei? Sobreviver é insuficiente. O cronista vai oferecer valores para esse povo. Quem nós somos? Nós somos a continuidade daquele povo que começa em Adão, é feito em Abraão, chamado em Abraão e nunca mais deixou de ser o povo de Deus. E onde isso fica claro nessa genealogia? Meus irmãos, essa genealogia ela vai do capítulo 1 até o capítulo 9, tá? Mas onde fica claro isso? Se você olhar bem, você vai perceber que ele tem uma estrutura. Vamos olhar a estrutura desse texto aqui? Do texto inteiro. Hoje está mais aula do que pregação aqui, né? Mas vamos lá, que também é importante isso, né? Olha só a estrutura. No capítulo 1, você tem toda a antiguidade dos hebreus antes dos filhos das tribos de Israel, certo? Antes das tribos de Israel. Então, capítulo 1 é isso, tá? Lembrando que esse livro não foi escrito em capítulos, os capítulos foram postos depois, mas quem pôs respeitou essa diferença. Então, ele vai começar lá de Adão, aí quando chegar em Noé, ele vai dividir nos 3 filhos de Noé, quem são os descendentes de Jafé, os descendentes de Cã e os descendentes de Sem. Aí, quando chega em Abraão, descendente de Sem, ele vai falar dos filhos de Abraão, tanto com Agar, quanto com Quetura, quanto com Sara, as esposas de Abraão. Aí ele vai para os filhos de Esaú, o filho mais velho de Isaac. Ele vai colocar lá os descendentes dele, que é Edom, tá vendo ali, ó? Esaú é Edom, tá? Ali no versículo 35, tá? Aí lá embaixo tá os descendentes de Seir em Edom, que é um dos descendentes de Esaú. Aí vem os reis de Edom, e aí começa no capítulo 2, os filhos do outro filho de Isaac, Jacó, também chamado de Israel. E quem são os filhos de Israel? Os 12 filhos que dão origem às 12 tribos, tá certo que uma delas ali, 2 delas ali são os filhos de José, né? Mas tudo bem, as 12 tribos de Israel. E aí ele vai fazer uma lista. Agora dá uma olhadinha, qual que é o primeiro filho que ele coloca? Capítulo 2, versículo 3. Judá, primeiro filho que ele coloca. Judá nem era o mais velho, não era o primogênito, tá? Mas há motivos para Judá estar aqui, e isso é explicado lá em Gênesis, tá bom? Mas aqui ele coloca Judá. Judá é a tribo que vai ser uma das 12 tribos, mas vai ser também a tribo que vai ser o reino do sul. É a tribo que vai incorporar a tribo de Simeão e que vai ter ali perto de si também os benjamitas, e que vai formar o reino do sul. O reino que vai sobreviver à invasão dos assírios, mas depois vai ser levado escravo, né, cativo pelos babilônicos. A genealogia de Judá dá praticamente todo o capítulo 2, né, a partir do versículo 3, todo o capítulo 3, mas com ênfase em Davi, tá vendo?
Os filhos de Davi ali no capítulo 3, e aí depois Salomão, que é filho de Davi, né? E ainda o capítulo 4 até o versículo 23, que vai depois falar de Simeão, que é uma tribo que acaba sendo incorporada por Judá também, entendeu? Então ele vai gastar 3 capítulos falando só de Judá, e depois você olha os outros, vai ser tudo bem menorzinho. Benjamim ele gasta um pouco mais de tempo, e Levi também, mas eu já falo sobre isso. E vai ser tudo menorzinho. Por quê que ele gasta tanto tempo em Judá? Porque o que acontece é, depois da invasão dos assírios e dos babilônicos, o reino de Israel dá uma desmantelada, e sobra pouca gente. Mas o reino de Judá, levado cativo, ele continua com uma identidade. E quando volta do exílio, basicamente quem volta é o reino de Judá. É por essa razão, meus irmãos, que a partir de um certo momento da história bíblica, judeu e hebreu e israelita se tornam sinônimos. Porque de todos os hebreus sobrou basicamente a tribo de Judá, então virou judeu, entendeu? É só por isso, tá? É só por isso. Antes desse tempo da volta do exílio, não dá para chamar eles de judeus. Então você não pode olhar para Saul, por exemplo, e chamar ele de judeu, porque Saul nem era da tribo de Judá, Saul era de Benjamim. Então Saul, ele não era um judeu, ele era um hebreu. Mas depois do exílio, chamar todo mundo de judeu pode, porque basicamente é o que aconteceu. Foi o reino de Judá que voltou e basicamente são os judeus. Então ele vai gastar muito tempo falando de Judá aqui na genealogia, porque é quem sobrou da volta. E aí essas pessoas que voltaram vão olhar e falar: olha só, o meu tataravô está aqui. Ele vai dar mais atenção para isso, mas tem mais um motivo para ele atentar para isso. Porque o personagem principal do primeiro livro das crônicas é o rei Davi. O rei Davi, que é o grande representante do reino de Judá, e que é o grande rei de Israel, mas de Judá. E Davi é a marca da aliança de Deus. O que Deus falou para Davi? Quando Davi tem lá aquela ideia de construir um templo, né? Eu vou fazer uma casa para Deus. Não pode eu morar num palácio e Deus está lá com a arca numa cabana, numa barraca. Eu vou fazer uma casa para Deus. Aí o que Deus fala para ele? Você vai fazer uma casa para mim? Eu vou fazer uma casa para você. O que é que Deus vai fazer uma casa para Davi? Ele ia pegar, sentar tijolo, passar massa e falar: Davi, olha aí a casa que eu fiz para você. Não, é a casa no sentido dinástico, da dinastia. Sabe aquela coisa? Eles que são da casa dos Bragança, né, lá da monarquia brasileira, né? Eles são da casa dos Bragança. Ou lá a rainha lá da casa dos Tudor. A casa, dinastia, entendeu? Deus está falando para Davi: você não vai fazer uma casa para mim, eu vou fazer uma descendência para você, eu vou fazer uma dinastia para você. E sabe o que significa? Em você, na sua descendência estará o meu reino, e o meu reino não terá fim, o seu reino não terá fim, porque sempre haverá um descendente de Davi no trono do meu reino. E você que conhece bem a Bíblia, sabe o que essa profecia dizia, não sabe? O aguardado Messias, o ungido do Senhor, aquele que no Salmo 110 Davi chama de meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse é Jesus Cristo. A continuidade da aliança está sendo demonstrada nessa ênfase que o livro de Crônicas dá a Davi e a tribo de Judá. Entendeu? Então pensa, esse povo está voltando, está chegando lá em Jerusalém, arrasado, e fala: meu Deus, o que aconteceu com a grande cidade de Davi? Porque foi Davi que fez toda aquela reforma em Jerusalém. O que aconteceu com o templo feito pelo filho de Davi, Salomão? E agora, o que a gente vai fazer? E o cronista fala: não se esqueça, nós somos esse povo. E se Deus prometeu para Davi que sempre haveria um rei, e que nesse povo haveria o reino dele, então nós vamos dobrar as nossas mangas, nós vamos trabalhar e nós vamos agir nesse pós-apocalipse para que o reino de Deus seja feito aqui. Entendeu? Porque nós confiamos na continuidade da aliança de Deus.
Que maravilha, não é, queridos? Continuidade da aliança. Mas há uma outra continuidade aqui, que é a continuidade da adoração. Então tá passando aí, né? Tá passando as tribos, né? Aí acabou aqui as tribos, a tribo de Judá, ela acaba ali no versículo 23 do capítulo 4, né? E aí depois vem a de Simeão. Por quê? Porque está perto ali de Judá. Ele falou de Judá, agora vem Simeão, beleza? Depois, no capítulo 5, ele vai pegar outras 3 tribos, que é Rubens, Gade e metade da tribo de Manassés. O que é metade da tribo de Manassés? A terra ali, Canaã, ela tem um rio, tá bom? Que é o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele passa lá pelo chamado Mar da Galileia e ele deságua no sul, no Mar Morto. Esse rio. E o rio, ele está bem no meio da terra, assim. E ele divide 2 lados ali. Nós conhecemos esse tipo de divisão porque nós falamos da Cisjordânia, Transjordânia, que é o que passa do Jordão e o que está aquém do Jordão, a Cisjordânia e Transjordânia, tá? Havia uma parte das tribos que estava do lado de lá do Jordão, do lado mais perto da Babilônia, do lado mais perto da Pérsia, que é o lado oriental. Para vocês é para o lado de cá, estou sempre invertendo, do lado de lá, o lado oriental, mais para leste. E tinha todas as outras que estavam mais para oeste. Quem que estava mais para leste? Essas que vêm aqui em seguida: Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, porque a tribo de Manassés ela é dividida dos 2 lados do rio. Dos 2 lados do rio. Tem uma parte transjordânia e uma parte cisjordânia. Então ele passa por esses. Bom, vamos falar da galera do lado de lá, depois a gente fala da galera do lado de cá. E quando ele vai falar da galera do lado de cá, ele nem fala da galera do território ainda. Ele vai falar da tribo de Levi. E aí ele gasta um tempão falando da tribo de Levi. Dá uma olhada aí, é o capítulo 6 inteiro falando da tribo de Levi, até o versículo 81. Por que gastar tanto tempo falando da tribo de Levi? Há alguns motivos para isso. Um deles é que uma boa leva dos que voltaram eram da tribo de Levi. Você encontra isso lá no capítulo 9. Se você quiser ver, você vai ver lá que um bom número das pessoas que voltam do exílio é da tribo de Levi também. Um bom número de Judá, um bom número de Levi. Mas tem um outro motivo. Quem eram os levitas, meus irmãos? Eram os responsáveis especialmente pela adoração. Há uma ênfase nesse retorno do povo do exílio, de que a identidade deles era formada no culto a Deus. Lembra disso? Lembra lá a história de Esdras, a história de Ageu? Lembra? O profeta Ageu, nesse período, da volta do exílio, ele chega para o povo e fala assim: olha, Deus mandou falar um negócio para vocês estão tudo preocupados em construir a casa de vocês, fazendo aí mansões, palácios, e a casa do Senhor está abandonada. E por que era tão importante fazer a casa do Senhor primeiro? Por que era tão importante? Deus estava desabrigado? Deus estava largado no meio da rua? Não. Deuteronômio fala que o tabernáculo não podia contar Deus, porque Deus não pode ser contido nem no céu. A questão é que era necessário um lugar de adoração para a formação daquele povo, porque é um povo de adoradores, é um povo de sacerdotes. Então, na continuidade, no pós-apocalipse, na hora de dar valores para a reconstrução, o cronista vai dizer: primeira coisa, aliança, Deus nos escolheu, Ele fez uma aliança conosco, não se esqueça disso. Segunda coisa, o nosso propósito é louvar a Deus, o nosso propósito é glorificar a Deus. E vocês não vão entender isso se a gente não olhar para a tribo levítica e deixar com que eles construam toda a nossa liturgia para a adoração do nosso Deus. Vamos reconstruir? Vamos. Então vamos procurar o que é mais essencial para nós. É que Deus seja adorado. Há uma aliança, porque isso começou com Deus, Ele nos escolheu, mas há uma adoração, que é uma resposta do povo a essa aliança de Deus. Um louvor que o povo leva ao Deus da aliança. Meus irmãos, eu acho que isso é algo que às vezes falta para a gente. Entender que a nossa identidade está formada na adoração a Deus.
A nossa adoração, ela é uma resposta à revelação de Deus. Deus vem e se revela a nós, Ele vem e fala para nós quem Ele é, Ele mostra nas Escrituras quem Ele é, e o que nós fazemos? Maravilhados por essa glória desse Deus, nós damos glória a Ele, nós exaltamos a Ele, e você pode viver a sua vida como você quiser, mas se você não viver a sua vida no propósito de render glória a Deus, você estará desperdiçando a sua vida. Porque a continuidade da adoração, nesse cenário de exílio que nós vivemos, é o que garante de fato a nossa identidade na relação de aliança com Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. Não é à toa que a gente adora a Deus não, gente. Não é à toa. Nós adoramos a Deus, e ao adorarmos a Deus, nós somos feitos segundo a vontade dEle. Você já pensou nisso? Que a gente chega a Deus com adoração, a gente chega a Deus para dar adoração para Ele, a gente chega a Deus com tributo, né? A gente chega a Deus para louvá-lo. Senhor, nós estamos todo mundo reunido aqui só para falar como o Senhor é incrível, como o Senhor é sensacional, o Senhor é maravilhoso. Nós estamos aqui só para fazer isso. Aí quando a gente sai desse encontro, quem ganhou mais, Deus ou nós? Nós. Porque ao nos encontrarmos com Deus que nós adoramos, nós reconhecemos quem nós somos nessa história. E de certa forma, a continuidade da adoração, inclusive no exílio, é o que garantiu que esse povo pudesse reconstruir depois. Porque ainda que houvesse uma grande dificuldade para adorar a Deus, já que não tinha mais templo, não tinha mais, sacerdócio, a lei estava perdida. Nós sabemos que parte desse povo ainda se reunia e ainda adorava a Deus, mesmo lá no exílio da Babilônia. Ainda se lembravam de quem eles eram, ainda compunham canções e ainda resistiam. Continuidade da adoração. Meus irmãos, uma igreja, como o povo de Deus, perde a sua identidade quando perde o foco de glorificar a Deus. E quando ela perde o foco de glorificar a Deus, ela começa a se confundir com a cultura da Pérsia. Porque, como eu disse, dava para ganhar muito dinheiro lá na Pérsia. E dá para ganhar muito dinheiro no exílio que a gente vive. Dava para acumular muito poder e influência na Pérsia. E dá para acumular muito poder e influência no exílio que a gente vive. Dá para ter muito destaque na Pérsia. E dá para ter muito destaque no exílio que a gente vive. Mas nós fazemos essa escolha intencional no reconhecimento da aliança que temos com Deus, de vivermos para a glória dEle, que Ele seja glorificado em nós. Senão, não vale de nada. Vamos deixar de ser igreja, vamos fazer outra coisa. Porque o que a igreja sabe fazer é glorificar a Deus. Tem um livro, eu nem ia citar esse livro, mas nas nossas conversas missiológicas, Rafa, eu me lembrei sempre desse livro. Tem um livro muito bom de missões chamado Alegrem-se os Povos, do John Piper, você já leu, né? Que ele começa com essa frase, ele diz: missão não é o objetivo da igreja, não é o propósito da igreja. Missão não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é a adoração. Missão existe porque não existe adoração. Ou seja, missão só existe porque tem seres humanos que foram feitos para adorar a Deus que não adoram. Então a gente vai até eles e fala: olha, o propósito da vida é adorar a Deus. Para isso que existe missão. Mas e aí, se a missão chegar à sua plenitude, todo mundo virar adorador? A missão acaba, mas a adoração continua. No momento em que não precisar mais de missão, vai continuar tendo adoração. Então qual é a constante, a continuidade que nos dá identidade? Adoração a Deus, louvor, honra e glória ao nosso Senhor, por quem Ele é e pelo que Ele fez em nós. E aí é importante que o cronista olhe para trás e fale: olha o que o Senhor fez conosco. Olha só o que o Senhor fez conosco. E aí há motivos de adoração. Amém, meus irmãos? Mas tem mais uma continuidade aqui, e ela está numa parte muito interessante dessa genealogia.
Genealogias são chatas, eu já disse isso para vocês. Eu sei que você concorda comigo. E o meu propósito nessas pregações não é fazer elas ficarem legais. Eu acho que eu não consigo. Mas é mostrar que elas têm uma razão de ser. Tudo bem? Elas têm uma razão de ser. Mas essa genealogia de 9 capítulos, que o cronista me perdoe, mas ele parece que deu uma exagerada. Não deu não, queridos, ele não deu uma exagerada não. Mas talvez, percebendo que ele estava assim, sendo bem longo, ele resolve que ele vai colocar algumas historinhas no meio dessa sua narrativa, né? E ele começa a colocar umas historinhas assim no meio. Isso me lembrou uma experiência que eu e a Nath tivemos lá uns anos atrás, né? Uns bons anos atrás nós conseguimos fazer uma viagem para a Argentina. A gente foi lá para Buenos Aires. E aí, eu sou formado em História, gosto muito de História, gosto muito de, né? É insuportável viajar comigo, gente, é insuportável, não tenho essa experiência na vida. Quando a gente entra num museu, eu vou sair de lá depois que eu olhar tudo, é chato. Mas aí a gente estava lá, e tem um dos pontos turísticos de Buenos Aires, é um cemitério, chamado Cemitério da Recoleta, e a gente entrou no Cemitério da Recoleta. E aí, tinha um guia lá, guiando em espanhol. A gente não fala espanhol, mas a gente encostou ali que dá para dar uma entendida, né? E como o guia falava para uma audiência em espanhol muito variada, tinha argentinos, colombianos, mexicanos, tinha todo mundo lá, então ele tentava fazer o espanhol mais claro possível, então a gente conseguiu entender bem. E até a gente chegar nesse grupo, a gente ia passando e era um monte de túmulo, e a gente olhava os túmulos e sei lá quem que é essa pessoa, sei lá quem que é essa pessoa, sei lá, e vai passando. Mas aí quando a gente chegou no grupo, a gente ia passando pelo cemitério e de vez em quando ele parava e falava, olha, está vendo esse túmulo aqui? E aí ele contava uma história. Essa pessoa foi fulano de tal e tal e tal e tal. Esse túmulo foi feito desse jeito porque quer lembrar essa história da vida dele. Tal, 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 tal. Aí depois andava mais um pouquinho. Aí chegava num outro túmulo, olha esse aqui. E parece que o cronista está fazendo um pouco disso aqui. Ele está falando uma lista de um monte de gente morta, porque todo mundo já tinha morrido aqui, né? Está fazendo uma lista de um monte de gente morta. Mas de repente ele para. E quando ele para, ele conta uma história. E isso está lá no capítulo 4, versículo 9, que ele conta a história desse homem chamado Jabes, né? E eu sei que tem um livro muito famoso sobre esse homem e tal, eu não vou gastar muito tempo sobre isso. Mas ele fala de um homem que ora a Deus, pede que Deus o abençoe, e Deus faz o quê? Finalzinho, Deus atendeu o seu pedido. Aí, ele continua a história. Ele continua a lista de nomes. Do nada, ele botou esse Jabes aí no meio. Ainda botou que o nome dele era Jabes, porque com muitas dores a sua mãe teve ele. E aí põe a oração dele, Jabes clamou ao Deus de Israel, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Falou, bola para frente, bora continuar. Aí continua. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, do nada. Por que ele botou essa história? Mas aí ele anda mais um pouquinho e ele resolve botar uma outra história, ali no capítulo 5, versículo 18, tá? Versículo 18. Ele começa a falar assim, as tribos de Ruben e Gade, a metade da tribo de Manassés, tinham juntas 45.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco, e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Deus atendeu o seu pedido. Ele conta uma história de um homem, depois ele conta uma história de um povo. Nas duas histórias fala sobre inimigos, fala sobre expandir terra, fala sobre conquistar, nas duas histórias. Por que do nada ele levanta essas duas histórias? É porque essas genealogias, elas nos falam da continuação da aliança, elas nos falam da continuação da adoração, da continuidade da adoração, mas ela também fala da continuidade do cuidado. Que esse Deus responde orações. Jabes, chamado de um homem de dores, clamou ao Senhor e Deus atendeu o seu pedido. Essa
Gade, Ruben, meia tribo de Manassés, foram enfrentar um grupo muito maior. O texto depois fala que eles fizeram 100 mil prisioneiros. Eles eram 45 mil homens, eles fizeram 100 mil prisioneiros. Era uma luta muito maior do que eles poderiam, mas eles oraram ao Senhor, confiaram nele, e Deus atendeu o seu pedido. Agora pensa nessa história sendo contada para um povo que saiu do exílio, de uma situação de escravidão, chegou numa terra, não viu ninguém lá, viu um monte de povo habitando onde eles querem habitar, e eles falam, e agora, Senhor, o que eu faço? E aí o cronista fala, pede ao Senhor, e Ele vai guiar, pede ao Senhor, que Ele vai atender. John Goldingay, um teólogo bíblico, no comentário de 1 Crônicas, ele fala assim, Jabes pediu e o Senhor respondeu. Essa história nos fala sobre o que o Senhor fez, sobre o que Ele tem feito, mas ela não fala com certeza sobre o que Ele fará. Ela não fala. Ela não diz que se eu pedir Deus vai dar, que o que eu pedir vai acontecer, que Deus vai ser como um caixa eletrônico. Ele usa inclusive essa expressão lá no comentário dele, que eu vou botar a senha, vou botar o valor e vai sair o que eu pedir. Deus não é assim, mas Ele nos ensina que se nós não pedirmos, nós não podemos depois reclamar que não recebeu. Deus é o Deus da aliança, Deus é o Deus adorado, mas Deus é o Deus que cuida de nós. E se nós estamos nos conectando nessa história, nós estamos nos conectando também ao Deus que cuida de nós. Continuidade da aliança, continuidade da adoração, continuidade do cuidado e, por último, continuidade da esperança. Continuidade da esperança. Por quê? Porque sem esperança, meus irmãos, estes homens não poderiam fazer nada. E a gente acha que esperança é apenas esperar, né? Esperança tem a ver com olhar para frente e esperar. Não. Nesse caso, ele fala de uma esperança que vem de olhar para trás, de olhar para a história. E quando eles olham para a história, quando eles olham para trás, eles enxergam o Senhor que em todo momento esteve com esse povo. E nos momentos mais absurdos e impossíveis eles se reerguerem, o Senhor os reergueu. E ele vai levar essa genealogia até o final, apontando para a volta dos exilados, aqueles que voltaram. Ele vai chegar até o final mesmo. Mas depois ele vai contar a história a partir de Saul, no capítulo 10. Ele vai contar a história a partir de Saul. Ele tem a genealogia de Saul no finalzinho do 9, e aí ele conta a história de Saul no capítulo 10, mas só o fim da vida dele, só o suicídio. E aí no capítulo 11, ele vai começar a contar a história do grande rei Davi. Meus irmãos, talvez isso fosse para trazer desespero, né? Eu vou olhar para trás, ver um período de glória, né? Eu fico lembrando, por exemplo, lá dos Lusíadas de Camões, né? Camões escreveu essa grande obra, Os Lusíadas. E quando ele escreve essa obra, Os Lusíadas, ele está olhando para trás e falando de um grande homem da história de Portugal, Vasco da Gama, que não é o time, é o cara que inspirou o time. Ainda bem, né, Jean? Vasco da Gama, grande navegador português. E aí chega num momento dos Lusíadas, que está um encontro lá com o velho do Rastelo, e ele começa a falar e a lamentar que o grande império português já não é como era antes. Os grandes feitos de Portugal já não são como eram antes. Alguém poderia achar que o cronista está fazendo isso, olhando para Davi e chorando, ou fazendo como aqueles mais antigos do período de Ageu e Esdras, que vendo os fundamentos do templo começaram a chorar porque ele era menor ou mais simples do que o templo de Salomão. Mas não. O que ele está fazendo é olhando para trás, para Davi, para a promessa que Deus deu a Davi, para a promessa da aliança que Deus fez com Davi, e dizendo, o Senhor fará de novo. O Senhor fará de novo. O Senhor trará de novo o seu reino. O Senhor colocará ainda um Davi maior que esse Davi. E essa expectativa sustenta esse povo, que é a mesma expectativa daquele que olha para os fundamentos do novo templo e fala, não é como o outro. E aí vem um profeta e diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Há uma expectativa de que o cumprimento da promessa de Deus não está definhando, não está esvanecendo, ele está se cumprindo com mais e mais intensidade. Está crescendo. Então quando eles olham para trás e veem que Deus fez coisas grandiosas com Davi, ele fala, mas vem um outro Davi, maior, e que vai reinar para sempre.
É por isso que os teólogos Bush, Hubbard e Lassor, na sua introdução ao Antigo Testamento, falam que essa genealogia de crônicas, e todo livro de crônicas, é uma teologia da esperança. Olham para trás, para alimentar a expectativa sobre o que o Senhor vai fazer à frente. E o Senhor faz. E o Senhor faz. Porque quem lê esse livro, lê sabendo que eles já estão de volta. E tem coisa para trabalhar, e tem coisa para fazer. No livro que eu citei no início, Estação 11, tem uma cena, um momento muito interessante. Dos sobreviventes da praga, um grupo fica preso num aeroporto. Eles estão no aeroporto, que eu acho que deve ser um dos melhores lugares para estar, né? No momento em que tudo acaba, porque tem comida bastante, tem a mala do povo, que deve ter roupa, deve ter um monte de coisa, tem sempre a galera que traz alguma coisa do exterior que fica lá, né? Que você pode usar para fazer alguma coisa e tal. Mas é lógico que tem muita coisa que não serve para nada. Por exemplo, cartão de crédito, serve para nada. Tem uma hora que um personagem lá tira um cartão de crédito, eles estão na frente de uma lanchonete assim, todo mundo começou a pegar, começou a comer, ele levanta o cartão de crédito e fala, hoje é por minha conta, e pá, e joga, e todo mundo dá risada, porque obviamente não era pela conta de ninguém, porque ninguém ia pagar. Muitas coisas que não fazem mais sentido, e de repente uma pessoa lá nesse aeroporto tem uma ideia, fala, olha, eu vou reunir essas coisas que não servem para nada, e vou fazer um museu. Aí ele sobe na torre, que também não serve para nada, mais, né, não tem avião, ele sobe na torre e ele começa a fazer um museu. Aí as pessoas, às vezes tem algum viajante que passa por lá e chega e fala, olha, eu tenho isso aqui que não serve para nada, põe no museu. E aí o museu tem revista, cartucho de videogame, cartão de crédito, coisas que não servem para nada, mas que só estão lá para eles lembrarem de um mundo passado, um mundo que se foi. E o livro, ele se passa em vários momentos, e tem um momento muito futuro, que já tem uma geração que não viu o mundo como a gente conhece. E eles começam a perguntar para os mais velhos como é que era, e os mais velhos começam a contar. Pera, vocês tinham comida assim, quanto vocês queriam? Vocês abriam uma torneira, saía água, não precisava ir lá pegar o gelo no deserto, no inverno esperar derreter, ou não precisava cavar água, ou dessalinizar, nem dava para dessalinizar, sei lá, esperar chover, não precisava dessas coisas? Não. Pera, vocês entravam num lugar chamado shopping, e tinha de tudo lá. E aí eles começam a entrar no museu, que é chamado de Museu da Civilização, e começam a ver esses vestígios de um mundo antes da tragédia. E começam a ficar empolgados com aquilo. E começam a alimentar a imaginação sobre o mundo que eles querem construir depois. Meus irmãos, eu acho que essa figura é a figura da igreja. Algumas pessoas pensam que a igreja, e ela é de fato, ela é o testemunho daquilo que Deus vai fazer no futuro, e é verdade mesmo. A igreja reflete, como falavam os teólogos latino-americanos, ela é um sinal do reino de Deus. O reino de Deus está vindo e ela sinaliza. Mas a igreja também é uma expressão do passado. Ela é uma expressão do passado pré-tragédia. Eu gostaria que aqueles que não fazem parte do reino de Deus ainda, quando olhassem para a comunidade que nós formamos, lembrem como era o Éden, como era viver sem pecado, como era viver na comunhão com Deus e com o próximo, quando um não tentava dominar o outro. É só olhando para trás, é só olhando para a realidade sem pecado, é só olhando para a obra maravilhosa de Deus, e por esse novo Éden que Deus faz em Jesus Cristo, que nós nos inspiramos em Jesus, o novo Adão, para vivermos uma nova realidade construída. A continuidade da aliança, a continuidade da adoração, a continuidade do cuidado e a continuidade da esperança. E meus irmãos, eu não posso deixar de falar para os irmãos, igreja que eu amo tanto, tanto mesmo, que os irmãos também estão em momentos de reconstrução. Os irmãos também estão em momentos de um novo momento. E a figura bondosa, instrutora e inspiradora do pastor Afonso
deixa um legado de confiança na continuidade. Por quê? A aliança continua, porque a adoração continua, porque o cuidado de Deus continua e porque a esperança continua. Então o que nós fazemos, meus queridos? Nós nos voltamos a Deus em oração e adoração, com a certeza de que Ele continuará fazendo, porque Ele continuará fazendo. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, queridos? Abaixe sua cabeça.